Voltamos com a cobertura das eleições de 2012. Desde o começo da manhã, o portal Tempo Online leva até você, internauta, eleitor, as informações completas sobre a eleição para prefeito e para vereador, que foi concluída até às 5 da tarde. E às 8h30, o Belo Horizonte, especificamente, já sabia quem era seu prefeito, com 100% das urnas apuradas. E quem faz essa resenha final desse dia de eleição conosco é Carla Crift, editora de política do Jornal Tempo, e Rogério Maurício, editor do Super Notícia. Era uma das probabilidades, né, Carla? Ou primeiro turno, ou o primeiro turno vitória do Lacerda, ou o segundo turno acabou sendo o primeiro turno. Você vê nisso algum recado do eleitor na urna ou não? Eu acho que tem um recado aí que é a satisfação da população, né, de Belo Horizonte com a atual administração. Agora, o interessante é que, apesar de uma aprovação, cerca de 80% da população em relação à administração, é possível também a gente fazer uma análise no seguinte sentido. Há um eleitorado dividido, há uma população que pensa que, apesar da administração estar muito bem, ela pode mudar, ela pode melhorar. A votação de Patrus Ananias foi expressiva. Sim. Foi expressiva. Teve aí cerca de 40% dos votos válidos, coisa de 523.645 votos. Votos, exatamente. A votação é expressiva. É muito voto e o eleitor manda um recado. Eu estava conversando e escutando alguns eleitores, um deles falou o seguinte: olha, o prefeito atual ele está fazendo um grande trabalho, muitas obras, mas alguns bairros ele reclamava, estão abandonados, e então a gente está fazendo um voto de protesto. Como a eleição ficou muito polarizada, não tinha uma terceira via, não tinha um outro candidato, então partiu-se para isso. Agora, há de se louvar também a campanha que o Patrus fez, porque ele foi o último a entrar na disputa, sem dinheiro, uma disputa que sem nenhum apoio, parece que ele estava sozinho no PT, e nos últimos 2 meses ele teve uma ascensão muito grande. O Márcio Lacerda já começou muito bem nas pesquisas, deu uma caída, e esse finalzinho foi bem emocionante. E qualquer um dos dois que ganhasse também, acho que Belo Horizonte estaria bem contemplado. Esses demais candidatos, Maria da Consolação, Vanessa Portugal, Alfredo Flisser, Tadeu Martins e PP, somaram em aproximadamente 6,7%. Isso. Não mais do que isso. E válidos, né, considerando válidos. Outro ponto de destacar, 9,15% de votos nulos, Carla. Um percentual, ele não é muito diferente das outras eleições, mas é um percentual grande, é um percentual considerável. Significativo, né? Significativo. Representa 138 mil eleitores, Rogério. Dá quase 50% a mais que os outros 3 candidatos. 3 não, 4 candidatos. 4, E o PP, por exemplo, do PCO, ele ele foi praticamente nada de 782 votos. O partido dele, que é contra eleições, participou da eleição e a população deu a resposta para eles: olha, se vocês são contra o voto, então o que vocês estão fazendo aqui? Realmente está faltando um pouco mais de seriedade a alguns partidos aí chamados nanicos. Agora, surpreendeu a Maria da Conceição, porque... Da Consolação. Desculpa. Isso. Ela participou muito bem dos últimos debates, foi muito incisiva, e ela surgiu aí como uma revelação nas eleições. O percentual dela foi maior do que os institutos esperavam. É o poder da televisão, né? Ela teve ela é do PSOL, o PSOL tem cadeira no Congresso Nacional, portanto ela teve espaço nos debates. Agora, João, é importante a gente ressaltar também aqui o percentual de abstenção. Belo Horizonte tem um eleitorado aí de cerca de 1.800.000, né? Alguma coisa arredondando, 1.800.000 eleitores. No entanto, parece que 1.200.000 e alguma coisa compareceram às urnas. Ou seja, boa parte do eleitorado preferiu ficar em casa, Vou te falar o feriado. Esse número preciso aqui. 18,88% do total, quase 20%. 351 mil eleitores. Sem falar no pessoal que anulou o voto ou votou em branco. Então, a gente teve aqui o professor Rudahit, que fez uma análise interessante. Que o Patrus, pelo estilo dele, de mais sereno, mais propositivo, a campanha demorou a engrenar.
que poderia, se ele tivesse adotado um tom mais assertivo, agressivo, como foram nessas últimas semanas, ele poderia chegar mais certo. Vocês acham isso? Eu acho que ele demorou um pouco a entrar na campanha, porque como ele foi o último a entrar, tanto que quando a campanha do Lacerda já estava na rua, ele ainda estava esperando a autorização do TRE e etc., foi pego um pouco de surpresa. Então os marqueteiros, eu acho que só perceberam isso mais à frente, porque ele começou um patamar baixo, ele tinha que subir, para subir ele tinha que ser mais agressivo, não é o estilo dele. Não, esse eu acho que foi o grande problema, Rogério, porque é uma campanha onde você enfrenta um prefeito candidato à reeleição, muito bem avaliado, com uma excelente aprovação. Essa campanha, ela, em tese, ela tem que ser mais agressiva, mas essa não é a forma de Patrus fazer política, fazer campanha. A gente conhece as campanhas anteriores dele. Eu acho que por um tempo, assim, no começo até o meio da campanha, houve essa, digamos assim, essa dicotomia dentro da campanha dele, né? Vamos ser mais agressivos ou não? Por um lado, o Roberto Carvalho, que era o coordenador, batia um pouco mais, o próprio candidato a vice, que era o Luiz Vasconcelos, batia um pouco mais, mas o Patrus amenizava. Aí depois, a gente percebeu uma unidade maior numa tentativa mais agressiva de campanha. Mas realmente foi da metade da campanha para lá. Mas talvez tenha sido um pouquinho tarde. É difícil, às vezes, também ser agressivo, enquanto o PT faz parte ainda desse governo. Exatamente. O vice ainda é do PT, então você vai dar tiro no pé algumas vezes. Então, partir para o lado pessoal era também muita baixaria. Então, foi o máximo que ele conseguiu. Exatamente. Rogério, o que você me diz do Elvis Cortes? E do Pedrão do Depósito? Quem que é o Elvis Cortes? E o Orley? O que você me diz do Orley? Olha, Então, são os novos vereadores de Belo Horizonte. 50% de renovação? Exatamente. Dos 41 vereadores, 22 novatos nós teremos. 50% de renovação. A gente tem uma coluna no Super que sai toda quinta-feira, o Duque faz lá umas intervenções, eu também ajudo. É exatamente sobre essas gafes. Na campanha eleitoral a gente teve muita coisa interessante, principalmente os candidatos com nomes bizarros, apelidos esquisitos e tal. E realmente essas pessoas que a gente não conhece, a gente não vê muito, igual na eleição passada teve o Gunda com esse nome esquisito, foi reeleito. Então são pessoas, por exemplo, Bim da Ambulância, etc. São pessoas que têm uma... Tem aqui o Vereda Farmácia. Essas pessoas eles têm muito contato com a população e surpreendem. Tem um que você conhece. Qual? Delegado Edson Moreira. O doutor Edson teve mais de 10 mil votos, ele ficou exposto na mídia com o caso Bruno e era esperado, sim, que ele tivesse muita votação. Ele e Pedro Patrus, que devem comandar a oposição, a bancada de oposição na Câmara, né? Ele é o filho do Carla, outro recado do eleitor, metade de renovação na Câmara. Lembrando que em 2008 foram mais ou menos... 40% mais ou menos. Sei lá, 14, alguma coisa por aí. Foram 14 vereadores, eu acho. 14 a 16. Deu 40% mais ou menos, deu um pouquinho, deu menos do que agora. Eu acho que a quantidade de escândalos, de denúncias que esse mandato teve realmente justifica essa indignação. É uma indignação do eleitor, né? Mas eu quero mudar. E eu acho que só não foi maior pela força que o vereador tem na condição já de vereador para se reeleger. Poder né? econômico. Poder econômico, as ferramentas que o gabinete lhes proporcionam, né? Mas com certeza há aí uma indignação do eleitor. Agora, o que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte, que a gente também não pode estar trocando 6 por meia dúzia, né? Então vamos ver qual é a qualidade desses novatos. Lembrando que os novatos eleitos em 2008, aqueles que foram à renovação, eles não tiveram um desempenho... Pelo contrário. Muito bom, né? Muito antes, pelo contrário, né? Pelo contrário. Agora, uma coisa que é interessante é que a eleição de um vereador depende muito de qual a coligação que ele está. Então, as coligações, por exemplo, o PSB diz que não queria fazer nova coligação na majoritária com o PT, porque queria também repetir na proporcional com os vereadores. Aí houve isso foi a desculpa que eles deram. A briga. Então, nessa briga aí, o PSB fez 6 vereadores. Então, alguns outros partidos tradicionais não fizeram quase nada. O PMDB, por exemplo, Exatamente. perdeu. Aí eu quero completar, Rogério. Partido que não tem candidato ao executivo, que não tem candidato a prefeito,
É difícil fazer bancada, é difícil de eleger vereador, né? O PMDB estava na chapa do PT, fez uma aliança para o executivo na eleição majoritária, o que prejudicou muito a eleição proporcional do PMDB. Só para concluir essa análise da Câmara, esse Elvis Cortes, do PSDC, foi o eleito menos votado, 3.537 votos. 3.537, é pouquíssimo. Vamos ver as informações sobre o fechamento dessa eleição. Quem falou foi o doutor Antônio Cruvinel, desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Helenice Laguardi estava no TRE e conferiu essa coletiva. Um total de 282 ocorrências com candidatos em Minas Gerais, sendo que 98 candidatos foram presos e outros 184 não foram presos. Ocorrências envolvendo cidadãos foram 229 pessoas presas e 159 pessoas que não foram presas, num total de 388 ocorrências. Esse é o levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Da Polícia Militar de Minas Gerais foram registradas 827 ocorrências em Minas Gerais durante o processo de votação. No caso de urnas com problemas, foram 158 urnas substituídas por outras urnas eletrônicas, ou seja, 0,35% do total de 44.733 urnas para mais de 15 milhões de eleitores mineiros. Com esses números, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Antônio Carlos Cruvinel, considerou um sucesso as eleições realizadas em Minas Gerais, como você vai acompanhar agora a entrevista coletiva que o presidente do TRE mineiro deu à imprensa há poucos instantes. Positivo é não mais poder, né? A eleição transcorreu num clima de serenidade, tranquilidade, sem alteração alguma. Presidente, urnas substituídas, qual foi o total na votação aqui em Minas Gerais? Em torno de 160 urnas, em números redondos. Parece que foram 163, mas para não dizer menos, eu estou ficando em números redondos em torno de 160 urnas. Mas por urnas eletrônicas. Não houve a substituição de urna eletrônica por urna manual, pelo sistema manual, não houve. Isso quer dizer muito ou pouco em relação a eleições passadas? Qual que é a avaliação que o senhor pode fazer? Pouquíssimo. Para um universo aí de 48 mil urnas, né? 160 urnas, isso não representa nada. E essa baixa substituição se deve a quê? O trabalho do TRE, o que aconteceu para a gente não ter um problema maior aqui em Minas Gerais? Não é só o TRE, né? Da Justiça Eleitoral no Brasil como um todo, né? Nós tivemos apoio do Tribunal Superior Eleitoral, tudo que foi solicitado, todas as reivindicações, nós fomos atendidos nas nossas reivindicações e nós temos um corpo técnico que é de causar inveja ao mundo. Agora, em relação à votação digital, em Curitiba aconteceram vários problemas, que ela não era reconhecida a digital da pessoa, tinha gente demorando até 40 minutos para votar. Aqui em Minas Gerais, nos 21 municípios mineiros onde aconteceu a votação digital, houve algum problema? Que eu saiba, não. Pelo menos não me veio ao conhecimento. Teve algum local de votação pela biometria que demorou, porque às vezes a máquina estava demorando para ler a digital do eleitor, mas não teve nenhum registro, não me veio ao conhecimento nenhum problema. Essa votação, então, ela pode, nas próximas eleições, ela pode acontecer em todos os municípios mineiros? Como é que são os planos do TRE aqui em Minas Gerais? Isso é anseio de todos, né? É identificar o eleitor pela biometria, né? Acredito que num futuro próximo, porque fica muito caro esse recadastramento por biometria, mas acredito que num futuro próximo nós teremos as eleições mediante o sistema da biometria, identificação do eleitor pela biometria. Dos 21 municípios mineiros, isso deve aumentar para quanto nas próximas eleições? Se fosse possível, e se o TSE disponibilizar, nós vamos realizar em todos os municípios, em todas as zonas eleitorais. Agora, é lógico que nós dependemos de Brasília, né? Na medida que disponibilizar, nós realizaremos, né?
esse recadastramento pela biometria. A coletiva do presidente do TRE, Antônio Cruvinel, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, aí disposto a implantar a biometria em todos os municípios mineiros na eleição de 2016. Estamos aqui com Carla Crift, editora de política, e Rogério Maurício, editor do Super Notícia. Vamos pincelar aí as principais cidades de Minas. Primeiro falar de Contagem. Carlinhos Moura falava para a gente não acreditava muito, que eu vou vencer o primeiro turno, e venceu. 37,88% dos votos válidos contra 31,33% de Durval Anjo, candidato de Marília Campos, da prefeita. Ademir Lucas, com 25,5%, ficou de fora. Surpreendeu, Carla? O Ademir Lucas, ele esteve, pelo menos de acordo com as pesquisas de intenção de voto, na frente durante boa parte, para não dizer a campanha quase toda, né? Somente no finalzinho que as pesquisas já começavam a dar uma virada, né? A virada realmente aconteceu no finalzinho da campanha. O Ademir é o exemplo daquele candidato que a gente fala que não tem o voto muito consolidado, né? Normalmente ele começa bem, com a votação mais expressiva, mas esse voto, ele é volúvel, né? Ele perde esse voto com facilidade quando os outros candidatos aceleram a campanha, pisam um pouquinho mais no acelerador, né? É o chamado voto envergonhado. A pessoa que quer votar nele fica meio acanhada. Hoje eu estava, antes de ir para o jornal, antes da eleição acabar, à tarde, estava fazendo uma pesquisa com algumas pessoas de Contagem, conversei com 6 pessoas, só uma votou no Ademir. E todo mundo votou no Carlinhos. Eu falei, então ele vai ganhar. Porque era um sentimento de quem mora em Contagem, a gente passa para vir para o jornal aqui, que estavam votando no Carlinhos. Eu achei até esquisito isso, porque o Durval tem uma rejeição aí do pessoal por causa dos direitos humanos, essa coisa toda, e parece que foi um voto útil. As pessoas falaram assim, nós não queremos o Ademir de volta, o Durval não desce não. Então o Carlinhos foi uma terceira via aqui em Contagem. Agora, em pé de igualdade, PT contra PCdoB, vai sair faísca, né, Carla? Vai ser, eu acho que vai ser uma disputa, e uma disputa muito interessante, que eu acho que é a primeira vez, é a primeira vez que Contagem faz uma disputa no mesmo campo, ali no campo da centro-esquerda, né? Normalmente a disputa acontece entre PT e PSDB, entre PSDB e PMDB, que era o mais comum, o PT, na verdade, só chegou com força mesmo na gestão da Marília Campos. Então, hoje o PT e o PCdoB fazem uma disputa ali dentro do mesmo campo, e aí agora é interessante a gente observar quais serão os alinhamentos políticos, né? Para onde o PMDB de Nilton Cardoso e o PSDB de Ademir Lucas vão se enquadrar aí dentro desses dois perfis aí. E tem ainda o George, o pastor George, que teve 4, 5% de votos, então quer dizer, ele também tem alguma... Ele tem uma influência. 4,81. Outra chegada surpreendente é a vitória de Bruno Siqueira em Juiz de Fora. Venceu o primeiro turno e por uma diferença só de 3 pontos percentuais de Margarida Salomão do PT, que mais uma vez chega ao segundo turno. Custódio Matos, o prefeito, não conseguiu sequer chegar à disputa de 28 de outubro. Essa foi uma derrota que a gente pode associar bem ao Palácio da Liberdade, né, ao governo estadual. O Custódio era um candidato prioritário dentro da planilha, né, digamos assim, do PSDB, do governador Anastasia e do senador Aécio Neves. Agora, o Custódio teve alguns problemas em Juiz de Fora, que é um problema exatamente oposto de Belo Horizonte, né? Ele foi eleito em 2008 prometendo obras que não aconteceram, né? Que ficaram pelo caminho. Isso, né? Hospital. Exatamente. Então, assim, aí quando você promete e não cumpre... assim, ele teve lá problemas operacionais que justificavam até a não realização, mas o eleitor não quer saber disso não, né? Não quer saber que problema que ele teve com licitação, o eleitor quer a obra, né? Claro. E é claro que isso repercutiu. E é complicado um prefeito no cargo perder uma eleição. Aconteceu também em Santa Luzia aqui, a gente fica imaginando por quê. É óbvio, é porque não fez um trabalho, não respondeu às obras, não cumpriu as promessas, o eleitor também não é bobo, e isso é muito interessante. Agora, a Margarida estava na frente lá, Isso, até para ganhar uma no primeiro virada, turno. exatamente. Sim. O Bruno ir para o segundo turno na situação de primeiro lugar não deixou de ser uma virada lá. E interessante a gente ressaltar aqui o trabalho dos institutos de pesquisas, né?
todos eles, inclusive o Datatempo CP2, né, que já constatou essa mudança de quadro lá. E lá o Bruno, que é filho do Marcelo Siqueira, antigo aliado do Itamar Franco, com certeza deve ter apelado pelo Itamar aí. E um detalhe, outra figura grande do PMDB de lá, que é Tarcísio Delgado, ficou com Margarida. Agora vai ser enfrentamento dos dois maiores grupos em Juiz de Fora, atualmente, né? O Tarcísio Delgado, que está apoiando a Margarida, que levou seu grupo dos chamados PMDBistas históricos para o lado do PT, e o PMDB do grupo do ex-presidente Itamar Franco, com Marcelo Siqueira, Bruno Siqueira. O PSDB aí agora vai ser disputado também, né? Pois é. Outra derrota doída do governo de Minas é Montes Claros. Paulo Guedes contra Rui Muniz e Jairo Ataíde, que era o candidato do governador Anastasia de Aécio, não chegou ao segundo turno e ficou em quarto lugar. E foi das eleições de Minas, aqui, pelo menos das cidades que tem segundo turno, foi a mais apertada. 26,6 Paulo Guedes, 26,2, ou seja, 4 décimos. Rui Muniz, ex-deputado estadual do PRB. Humberto Souto, em terceiro, que entrou na vaga de Atos Avelino, que teve o registro indeferido. 24%, basicamente, ou seja, 2 pontos e pouco. E o Jairo Ataíde com 22 redondo, não chegando aí ao segundo turno. Aí mais uma vez, 2 partidos da base do Palácio do Planalto na disputa. O Jairo Ataíde é um velho conhecido, já foi prefeito, etc. Eu acho que nessa análise rápida que a gente está fazendo aqui, esses políticos mais antigos eles estão com um pouquinho de dificuldade para voltar aos cargos, porque o eleitor ele quer ver obras, ele quer ver promessas factíveis, e lá em Montes Claros tem também a figura do Tadeu Martins, o atual prefeito, que era candidato... Tadeu Leite. Tadeu Leite. Por causa de problemas de saúde, ele se afastou, então a disputa ficou muito embolada e o PT chegando na frente lá, para mim, foi surpresa. O interessante é observar que, na verdade, assim, embora o governo do estado estivesse investindo, né, o PSDB estivesse investindo em Jairo Ataíde, tirando o Paulo Guedes, todos os outros candidatos, de uma certa forma, se alinhavam com o PSDB. Então, assim, o grande esforço era que, se tivesse segundo turno, no máximo fosse 2 da base, o que não aconteceu, né? Humberto Souto não conseguiu e acabou indo o Paulo Guedes. Agora, é interessante que o Rui Muniz, embora ele seja do PRB, né? Sim. E teoricamente estivesse na base de Dilma, aqui em Minas ele se alinha com o Palácio. E era do DEM, ele era do DEM. Isso, ele era do DEM. Então, assim, com certeza agora o PSDB, a Aécio Neves e a Anastasia vão investir na candidatura de Rui Muniz no segundo turno. Última cidade de Minas, das 4 com segundo turno, é Uberaba. Paulo Pial do PMDB contra Antônio Lerim do PSB, um federal contra um estadual. Lerim foi uma surpresa, né? Porque lá em Uberaba, o candidato do PMDB, que é um ex-secretário do atual prefeito Anderson Adalto, ele ficou com essa confusão do Anderson Adalto sair do PMDB, desistir e apoiar o candidato do PT, que era o Adelmo Leão, né? Que perdeu a eleição. O PMDB ficou muito desgastado e esse candidato realmente não conseguiu uma evolução na campanha dele. E aí abriu a brecha para o Lerim. Agora, a expectativa do Paulo Pial, que tem o apoio também do PSDB lá, né? Ele era de vencer no primeiro turno, justamente por causa dos problemas do PMDB e PT lá. Mas aí o PSB aparece como terceira via, né? E o PSB, ele é aliado no estadual com o governo de Minas e no federal com o governo Dilma. Repete a situação do Lerim lá em Uberaba. Ele é alinhado ao governo federal, mas aqui o PSB é base do governo estadual. Então, nessas 4 cidades que vão ter segundo turno, o PT está em 3, não está lá em Uberaba, perdeu em Betim. Sim. Sendo o governo... Perdeu de lavada, assim, uma derrota, uma derrocada. Vamos falar de Betim, então, que não teria segundo turno, porque nem um terceiro candidato existe. Esse sargento Peixoto do PSOL parece que foi indeferido, tanto que teve 0% aqui segundo o TSE. Não tinha registro. Então, era um contra o outro e ponto final. 68% para Carlyle Pedrosa e 31%, quase 32% para Maria do Carmo. Ou seja, também aí reflexo de uma rejeição grande, né?
Eu fiquei surpreso com o índice. A gente que está acostumado a ver as pesquisas estava apontando 60%, quer dizer, foi bem mais. Foi além, é. E aí é um recado para o PT, tem que dar uma repensada em Betim. A administração lá é uma cidade rica, uma arrecadação, um orçamento muito grande, a população não ficou satisfeita. Não é a primeira vez que Maria do Carmo ela é prefeita, já tinha sido outras 2 vezes. Então, o prefeito também, o Carlyle, já tinha sido prefeito, 2 mandatos, na última ele não estava, agora ele volta, fez uma boa administração. Fica, então, para mim, foi a surpresa pelo índice de votação, foi a maior surpresa. E, por fim, a inversão partidária em Uberlândia, uma lavada do PT em cima do PSDB. Gilmar Machado com 68,7% contra Luiz Humberto Carneiro, ex-prefeito, por 28%. É o primeiro prefeito petista de Uberlândia. Ele é da novo. história. O Gilmar foi um grande deputado estadual, uma pessoa muito aguerrida. Depois foi para o federal também e conseguiu se sair muito bem lá, no meio de 500 deputados. Ele realmente é uma promessa. O PT normalmente não tem bom desempenho no Triângulo. Então, realmente, assim, o Gilmar está abrindo uma porta para o PT no Triângulo Mineiro. Mas assim, eu não digo que foi surpresa, porque as pesquisas já indicavam o Gilmar na frente. Agora, eu queria só fazer uma observação aqui nesse mapa de quem ganha PT ou PSDB, né? A região metropolitana de Belo Horizonte, ela corre o risco de, pela primeira vez nos últimos 20 anos, não ter nenhuma prefeitura do PT. Porque perdeu BH, perdeu Betim, e se o Durval não ganhar em Contagem, pelo menos dessas cidades mais próximas de Belo Horizonte, né? Agora ganhou Nova Lima, né? Nova Lima é PMDB. Mas parece que é aliado com o PT, né? A vice é do PT, a Fatinha, é secretário do Carlinhos. Dá uma pincelada rápida aqui. Neves é PT. Daniela Correia, né? Sobrinha de Miguel Correia, deputado, ganhou aí com 20 pontos quase de frente da Gláucia Brandão no PSDB. Ibirité Pinheirinho, do PP, foi eleito. Contagem nós já dissemos, segundo turno. Nova Lima, o Cassinho, ganhou do Vitor Penido, prefeito de 4 mandatos. Também surpresa, o Vitor Penido estava na frente nas pesquisas. Com 5 pontos de diferença. Santa Luzia, Calixto, do PSB, 59% contra 20% de Cristina Correia, outra parente do Miguel Correia, do PT também. O partido do Correia está forte. Mas é interessante a gente observar que entre as cidades maiores da região metropolitana, que são Belo Horizonte, Betim, Contagem e Nova Lima, o PT está tendo uma derrota, né? Ele ganha em Ribeirão, mas Nova Lima partilha a gestão com o PMDB, não é isso? Então, assim, está muito agora na mão do Durval, né? O investimento está muito agora do PT na região metropolitana nas mãos do Durval. Agora abriu o norte de Minas, Montes Claros, que não é a tradição, e Uberlândia. Então está capitalizando. Isso. É isso, gente. Carla, muito obrigado. Rogério, muito obrigado. Também você que nos acompanhou, internauta, durante todo este domingo de eleições, obrigado por nos ter acompanhado. Toda a cobertura completa, os bastidores, os dados e as repercussões já desses resultados deste domingo você vai ler amanhã nos jornais do Tempo e Super Notícia. Muito obrigado por nos ter acompanhado e até a próxima.